A Polícia Civil de Piracicaba concluiu o caso da Vitória Lohane Coutinho, a jovem assassinada encharqueada. O corpo da menina de 14 anos foi encontrado em abril e o principal suspeito do crime já estava preso temporariamente. A delegada Juliana Risse, da Polícia Civil, que está à frente desse caso, disse que o acusado confessou o crime em que matou a jovem e escondeu o corpo. Ele já tinha histórico de violência contra a mulher. Vamos ouvir o que a delegada Juliana Risse tem a dizer e trazer mais detalhes. O corpo da vítima foi encontrado dentro desse perímetro, mas ali, dentro do perímetro traçado, a gente não sabia os locais exatos em que as condutas aconteceram, até porque até hoje nós nunca localizamos o celular da menina, nós nunca localizamos as roupas da menina, da vítima, quero dizer. Então, a gente tinha expectativa de, com a confissão, a gente ter esses locais bem delimitados. Mas, apesar de admitir o homicídio, de admitir a ocultação do cadáver, que ele admite o crime, o investigado ele não traz elementos que nos possibilitem delimitar exatamente esses locais. As respostas dele são sempre muito evasivas, né? Ele fala que ele estava drogado, que ele tinha bebido, que ele tinha feito uso de drogas, que ele é usuário de drogas, o que a gente sabe que é verdade, tá? Isso não é não é novo para nós, a gente tinha essa consciência. Nós também sabemos que ele tinha usado droga pouco antes do que aconteceu, porque as imagens captam isso acontecendo, então isso não é mentira, né? Não é uma desculpa, uma alegação para ele se furtar. A gente tem esse conhecimento, mas nós, mesmo assim a gente esperava respostas que sanassem algumas dúvidas internas mesmo nossas. Não que isso impediu, né, a polícia de já atribuir responsabilidade penal para ele, que isso a gente já tinha feito, nós já vimos o preso temporariamente, ele ainda está preso temporariamente. Já pedimos, obviamente, a conversão dessa prisão em prisão preventiva. Estamos aguardando essa resposta da Justiça, mas a gente esperava sanar algumas dúvidas. Mas, infelizmente, eu não sei se ele não sabe ou se realmente o estado de ânimo dele, a gente sabe que ele é usuário de droga, impede de saber alguns detalhes, né? Então, esses detalhes que nós gostaríamos de saber, infelizmente, não vieram. Foi tudo naquele mesmo dia 21 de abril, né? Inclusive, até pelo laudo necroscópico, eu não quero trazer muitos detalhes, porque eu acho que a família não merece isso, mas indicam que ela foi morta muito pouco depois do tempo do arrebatamento, né? Esse lapso foi bastante curto, e isso a gente também já sabia, né? E ele veio trazendo exatamente isso, que logo após o arrebatamento houve aí o homicídio. Ela foi morta por estrangulamento. Ele foi um lapso temporal grande para a ocultação do cadáver, né? Ele admite a ocultação do cadáver, admite que enrolou o cadáver no pano preto, como foi visualizado, várias pessoas sabiam disso, a imprensa que estava acompanhando no local. Ele admite isso, mas ele não põe ali uma imediatidade, ser imediato, né? Ele põe aí um lapso temporal que é incompatível com a realidade. Tá? Ele fala que a ocultação do cadáver teria acontecido 2, 3, até 4 dias depois do crime, que para a gente é totalmente inviável. Por uma questão física mesmo, é difícil você mobilizar um cadáver depois de algum tempo da morte. As pessoas que têm conhecimento sabem disso, fica difícil fisicamente para fazer isso. E o outro ponto é que esse crime teve uma enorme repercussão na mídia, tanto aqui em Piracicaba, estadual, nacional. Foi um crime que ganhou muito a imprensa. Então tinha muitas pessoas acompanhando isso, o que tornaria ali inviável esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, real ou não, ele admite tanto o homicídio quanto a ocultação do cadáver no local em que nós encontramos o cadáver. E utilizando exatamente a ferramenta que nós apontamos que ele havia usado, que era uma enxada, que acabou até apreendida no domingo. Acho que alguns até citaram a apreensão desse objeto, e ele admite que realmente utilizou ferramenta, né, no caso a enxada, para desbarrancar ali e ocultar o corpo da vítima. Informações todas essas que a gente já tinha chegado pelo desenrolar e pelas diligências realizadas pela equipe de investigação. Assediador sexual, o autor de crime sexual, ele não costuma, né? Não vou falar que não existe na história, porque a humanidade sempre traz alguma coisa que pode haver uma exceção, mas a regra é que esses crimes sejam praticados pela pessoa sozinha. Então, a gente já tinha isso como certo, que esse crime tinha sido praticado só por ele. As outras pessoas, uma
por essa lógica. A segunda é que as outras pessoas que passam pelo local, todas estão ao alcance de câmeras de segurança. As únicas 2 pessoas que não estão ao alcance das câmeras de segurança são o nosso investigado e a vítima. Né? São os 2 que somem, depois os outros sempre reaparecem num tempo totalmente compatível nas outras câmeras, ali passando pelas câmeras. Os que não acontece isso são exatamente o investigado e a vítima. Então a gente já sabia que só poderia ser ele. A gente está falando de um local com poucos habitantes, num horário já avançado para um bairro, a hora já era bastante tarde, né? Então, o que acontece? Ali tinham muito poucas pessoas na rua naquele momento. A gente conseguiu fazer um monitoramento de quais eram essas pessoas e aonde que elas se deslocaram. Se sai da câmera A, chega na B e depois chega na C, no tempo totalmente compatível. Os únicos que não fazem isso são a vítima, que realmente não reaparece, e a gente sabe por quê, e depois ele que reaparece num tempo totalmente incompatível, muito superior ao necessário para chegar de A a B. Então a gente já tinha isso como certo, né? Nós já não tínhamos dúvida com relação a isso. Ele já está à disposição da justiça, essa investigação já foi encerrada na data de ontem, tá lá, a investigação já está concluída. Ele já está à disposição da Justiça e agora a gente aguarda a manifestação do Ministério Público, do Poder Judiciário, para ver quais serão os passos seguintes. Né? A Polícia Civil imputa para ele aí estupro e homicídio. São os 2 crimes que nós estamos imputando para ele, com várias qualificadoras, né? No caso, feminicídio, não é nem o homicídio com a qualificadora de feminicídio, a gente chama de feminicídio. Então, é um estupro qualificado e homicídio qualificado, além da ocultação de cadáver. Então, são vários crimes aí que ele vai estar respondendo e a gente espera que a pena dele seja bastante alta e que ele seja responsabilizado por esses atos muito graves que foram praticados por ele.